questão. Olha só, gurizada. Então essa questão aqui é o seguinte. Deixa eu até pegar o caderno aqui pra gente visualizar melhor o que está acontecendo. A gente tem um acoplamento de polia. Essa pequenininha aqui está acoplada na maior por meio de um acoplamento de correia. E a polia maior e a outra polia pequena ali no meio estão acopladas por meio do eixo. Tá? Então eles compartilham o mesmo eixo. E depois a gente tem uma esteira, que é a outra correia que está associada à polia menor. Tá? Então a polia maior tem o dobro do raio da pequena, as duas polias pequenas têm o mesmo raio e tal. A primeira afirmação que ele faz é o seguinte, ó. Os objetos transportados pela correia deslocam-se para a direita, então para cá. Ó. Como é que a gente sabe? A gente tem essa polia motriz que tem a rotação dela no sentido horário, como eu coloquei ali, ó, sentido horário. Se essa polia motriz tem o sentido horário, você já está girando assim, ó, a maior também vai ter o mesmo sentido do movimento, mesmo sentido horário. E, consequentemente, a polia pequena que está associada em relação ao eixo também vai rotar para a direita, no sentido horário. Como todo o sistema ele rotaciona para o sentido direito, consequentemente a esteira que está associado à polia pequena lá essa polia pequena que está associada junto com a polia grande, vai todo mundo se movimentar para a direita. Tá? Então a primeira afirmativa está certa. Os objetos eles estão se locomovendo para a direita. A 2, a segunda afirmativa, ele fala que a aceleração centrípeta na periferia da polia motriz é 4 vezes maior do que na periferia da outra polia pequena. Ou seja, ele quer que a gente encontre uma relação de aceleração da polia motriz e a outra polia pequena responsável por mover a esteira. Como é que a gente faz isso? Aqui eu já deixei mais ou menos esboçado, ó, o que vai acontecer. A aceleração centrípeta da polia 1, que leva em relação à velocidade 1 dividido pelo raio. A velocidade linear da polia 1 está relacionada com a velocidade angular da polia 1 vezes o raio 1, tudo isso dividido pelo raio. E então eu peguei e expandi a velocidade angular em termos de 2π vezes a frequência e vezes o raio. Tá? Vou até tirar esses termos ao quadrado aqui para explicar, deixar bem como a gente fez ali. Tá? Mantive então o exponencial ao quadrado e os termos dentro ali do nosso parêntese. Essa relação de 2πf, eu parti dessa relação aqui, ó, 2π sobre t, significa que a velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período, e o inverso do período a gente sabe que é a frequência. Então, esses três termos aparecem ali, ó, multiplicando o raio que estava vindo acompanhando a velocidade angular. Tranquilo? Aqui a gente tem a aceleração centrípeta da polia 1 e aqui a aceleração centrípeta da polia 2. O que uma difere da outra é apenas a frequência. A polia 1 tem a frequência 1 e a polia 3, que é a polia responsável por girar a esteira, tem uma outra frequência. Tá? E como é que a gente encontra essas relações de frequência da polia 1 para a polia 3? A gente parte então da relação entre polia. A primeira relação que a gente tem nessas polias aqui, que movimenta o sistema, a primeira relação que vai movimentar o sistema é a relação de correia entre a polia motriz e a polia maior. Tá? Quando as polias são ligadas por meio de uma correia, a velocidade tangente, se a velocidade entre elas, entre a polia 1 e a polia 2, velocidade linear é equivalente, a gente pode partir então dessa relação aqui, ó. Velocidade 1 é igual a velocidade 2
tal qual eu coloquei ali em cima. Quando a gente expande essas velocidades, a gente tem velocidade angular 1 vezes o raio 1 igual a velocidade angular 2 vezes o raio 2. As velocidades angulares eu vou trocar por esses elementos aqui. Então vai ficar 2πf1 vezes o raio 1 igual a 2πf2 vezes o raio 2. O raio 2 tem o dobro do raio 1. Então eu fico com 2πf1r1 igual a 2πf2 vezes 2 vezes o raio 1. A gente pode simplificar alguns termos agora aqui, ó. Eu vou simplificar o 2π dos dois lados da igualdade. Eu vou simplificar o raio, 1 de cada lado da igualdade. Então a gente vai ver que a frequência 2, que ficou multiplicando só o número 2, esse 2 eu passo dividindo a frequência 1. E, portanto, a frequência da polia maior é a metade da frequência da polia menor, a polia motriz. Tá, mas a gente precisa da frequência 3. Para a gente obter a frequência 3, a gente parte para uma outra relação que está ligada com a rotação de engrenagens que possuem o mesmo eixo de rotação. O que acontece? Quando duas engrenagens ou duas polias compartilham o mesmo eixo de rotação, a gente vai ter velocidades angulares equivalentes, períodos de rotação equivalentes e, portanto, a frequência angular também vai ser equivalente. Se a frequência 2 é equivalente à frequência 3, a gente consegue substituir a frequência 3 lá dentro. E quanto que equivale a essa frequência 3? É a frequência 1 dividido por 2. Então, vai ficar com 2π f1 sobre 2 vezes o raio. Tudo isso elevado ao quadrado, dividido por r, ok? Aqui eu consigo simplificar esse 2 com cima com 2 embaixo. Então, a aceleração centrípeta, eu vou colocar aqui embaixo, ó, vai ser igual a π f1 raio, todos esses termos ao quadrado, e dividido por r. E aqui que está a sacada. A aceleração 1, ela vai ser igual a 2 elevado ao quadrado é 4. E eu vou reescrever esses termos ali de dentro, ó. π vezes o f1 vezes o raio, tudo isso que é elevado ao quadrado dividido por r. E aqui vocês têm que perceber o seguinte. Esses termos aqui, ó, eles são equivalentes aos termos que representam a aceleração centrípeta 3. Aqueles termos ali dentro é igual a esses termos aqui. Então, olha só o que acontece. A aceleração centrípeta 1 é igual ao 4 que saiu de dentro do parênteses elevado ao quadrado, 4 vezes a aceleração centrípeta 3. E é justamente o que a afirmação diz, que a aceleração centrípeta na periferia da polia motriz é 4 vezes maior do que na periferia da outra polia pequena, ok? Então a afirmativa 2 está correta. Outro detalhe que ele fala aqui é que os objetos transportados pela correia movimentam-se com velocidade linear menor do que a velocidade linear na periferia da polia motriz. Vamos ver se isso é verdade. A velocidade linear 1 da polia 1, ou a tangencial, vai ser a velocidade angular, que vai ser 2π f1 vezes o raio, e a da esteira vai ser 2π vezes f1 dividido por 2 vezes o raio. Qual que é a relação que a gente encontra aqui? Ó? Aqui a gente só simplifica 2 em cima, 2 embaixo, fica com π f1 raio. Qual aceleração tangencial é maior?
A1. Olha ali qual que é o valor da 1. É o dobro. A velocidade linear da polia motriz é o dobro da velocidade linear da polia que está na correia. Tá? Então, a velocidade linear da correia é menor do que a velocidade linear da polia motriz? Correto também. As que estão certas aqui é a A2 e a 3, tá? É essa aqui e essa aqui, ó. Essa aqui seria a 3. Quase que não sobra espaço aí para resolver essa questão.